Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus Cristo, no amor de São José e de Maria. Que Deus os abençoe e vos guarde. A todos os filhos de São José, que São José esteja sempre nos sustentando, intercedendo e rogando por nós. Valer-nos São José. Dito isto, meus irmãos, eu quero deixar aqui uma reflexão, enfim, uma mini mensagem para os queridos sobre a mulher de Jó e o perigo de nós desistirmos no meio da batalha. O que a mulher de Jó nos ensina ou que ela representa na batalha espiritual? E por que a sua atitude se tornou um grande alerta para todos nós? Vamos refletir. Jó, em um único dia, como está escrito em seu livro, ele perdeu, seus filhos, seus bens, sua segurança, sua saúde, ficou coberto de feridas, sentado sobre cinzas, vivendo uma dor que parecia não ter fim. Ele chegou ao limite das forças e da condição humana, ao fundo do sofrimento. A dor de Jó é tanta, ou foi tantas, irmãos, só para abrir aqui um parênteses, que existem algumas linhas do judaísmo de que eles não consideram o livro de Jó, porque eles dizem que é impossível alguém ter sofrido tanto e ter sobrevivido e ter resistido. Porque disse, para um ser humano normal, comum, como pode ter aguentado tudo isso que ele aguentou? Lógico. Isso, na ótica humana, de fato, irmãos, é algo impensável. Não é? Mas quem tem fé e sabe quem é Deus de fato, sabe que isto é tão real quanto você, eu, quanto nós. Não é? Então, quando a gente pensa na batalha de Jó, nós percebemos algo também muito importante, né? Que às vezes o ataque nem sempre vem de longe. Às vezes ele vem da onde a gente menos espera. Às vezes a voz mais perigosa, ela vem da pessoa que está mais próximo de nós, ou de repente até mesmo de quem dorme conosco. E não era um estranho que até então estava falando com Jó. Era sua própria esposa. Ela disse para ele, lá no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 9, ela fala assim: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Algumas traduções dizem: amaldiçoa a teu Deus e morre. Vamos ficar com essa que eu acabei de ler aqui, tá bom? Então, vamos observar, né, o quão profundo dessa fala. Ela não disse que Deus não existia. Ela não negou a existência de Deus. O problema era mais sutil. Ela queria que Jó desistisse de permanecer fiel a Deus. O alvo do inimigo não era apenas a fé de Jó. Era a sua perseverança. Porque uma pessoa pode até acreditar em Deus, enquanto tudo está bem. Mas permanecer fiel, quando tudo está desmoronando, é uma das maiores provas de vida espiritual. E talvez seja essa a dificuldade de algumas linhas judaicas, como eu acabei de falar há alguns minutos atrás. A mulher de Jó, ela também estava sofrendo. Ela, assim como o marido, né? Ela, principalmente ela que gerou, ela era aquela mãe, né? Ela perdeu os seus filhos. Ela perdeu também a sua casa. Ela enfrentou as mesmas tragédias que Jó. E ainda tinha que ver o seu marido naquela situação e logo cuidar dele também. E aqui está um grande ensinamento para cada um de nós. Não é?
Enquanto Jó olhou para Deus no meio da tempestade, ela, a sua esposa, permitiu que o sofrimento transformasse sua esperança em desespero. Não o desespero da dor em si, da situação, mas o desespero de desistir, de largar do que acreditava, da sua fé, da sua crença, do seu Deus, que deveria ser o tudo. E isso nós temos também como entendimento. Nem todo o conselho que vem de alguém que até então está próxima de nós vem de Deus. Nem toda palavra dita por alguém que nos ama está necessariamente carregada de sabedoria com firmeza na palavra de Deus. Às vezes, uma pessoa ferida, cansada ou desesperada pode transmitir uma palavra que parece, naquele momento, trazer algum tipo de alívio, de conforto, mas que, na verdade, nos afasta da confiança de Deus, em Deus, que é o único que de fato nos conhece no profundo, no oculto, no secreto, e que tem de fato a capacidade para nos arrancar e mudar da situação que encontramos e mudar a nossa sorte, nosso destino. E outra coisa, quando firmados estamos em Deus, assim como quando temos essa esperança, como tinha Jó, tantos santos da história, sabemos que há algo muito além do que até mesmo do que diz respeito à nossa saúde física e dos bens que venhamos ter ou deixar de ter. Então, a Bíblia nos mostra que Satanás, ele pede permissão para provar Jó. O inimigo tentou tirar tudo que sustentava a sua vida, seus bens, sua família, sua saúde. Mas havia algo que ele jamais conseguiu tirar, que foi a fidelidade de Jó para com Deus. Não por aquilo que poderia Jó receber ou deixar de receber, mas por quem Deus de fato era na vida dele. A maior batalha não era contra as perdas externas, ela era contra a possibilidade de Jó abandonar sua confiança no Senhor. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, nós lemos Jó dizendo, né? Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, o Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não permitiu que a dor contaminasse sua fé. Ela não negou, ele, Jó, não negou o sofrimento, mas também não permitiu que o sofrimento fosse maior do que Deus. Essa é uma grande lição que cada um de nós precisamos aprender. E que tantos santos da história aprenderam. E está aí na história alguns dos escritos para termos como exemplos e base de fé. E eu faço isso hoje. Haja visto, eu já disse em outra oportunidade e vou repetir agora. Tornei-me discípulo, devoto. O apóstolo Paulo, os apóstolos Paulo, Pedro, São José, pai de Jesus, e São Bento. Por quê? Porque as histórias desses homens são de inspirar. E Jó é um exemplo para todos nós. E a lição que podemos aprender disso é que haverá momento em que nós estaremos cercados por vozes dizendo: desista, não vale a pena continuar, Deus se esqueceu de você, pare de esperar. Mas precisamos lembrar que a perseverança também é a forma de adoração. A persistência e se manter firme em Deus também é adoração. Resistir aos dias maus, resistir às provações, resistir às tentações, resistir às dores, ou confrontá-las com a persistência da crença no autor da vida, naquele que tem o poder de dar a vida e de tirá-la, também é adoração. Continuar confiando
enquanto não entendemos, é adoração. Continuar orando quando não vemos resposta é adoração. Continuar quando as forças parecem acabar. Isso também é fé. Precisamos aprender com Jó a discernir as vozes que chegam até nós. Nem toda voz próxima é uma voz de Deus. Nem toda palavra que parece uma solução é realmente o caminho de vida. Às vezes a maior vitória espiritual é simplesmente permanecer firme. Jó perdeu muitas coisas, mas não perdeu aquilo que era mais preciso. Sua fé, sua confiança e sua certeza que estava com Deus, em Deus e que Deus era com ele. Diante disso, que Deus nos conceda a graça de permanecermos fiéis nas tempestades, de não deixarmos que a dor nos afaste da esperança e de sermos pessoas que fortalecem a fé dos outros em vez de levá-los ao desânimo, à desistência, principalmente nos dias odiernos, não é? Cuidado com as palavras doces que massageiam o nosso ego e que nos satisfaz na hora do nosso desespero e angústia de alma, ou na hora da nossa provação. Confiemos em Deus, porque se confiarmos de fato e se permanecermos crentes, firmados na palavra, podemos viver uma nova história. Porque no final da história de Jó, Jó descobriu que Deus continuava presente em todo o tempo em que ele passou por todas as intempéries e angústias e dores. E a maior vitória não foi apenas receber de volta tudo aquilo que ele havia perdido, mas a maior vitória foi ele permanecer fiel até o fim. Como está escrito no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive. Meus irmãos, fiquemos firmes, porque o nosso Redentor, ele vive. Ele é fiel. Eu oro a Deus que, sob a intercessão de São José, homem do silêncio e confiança e fidelidade, assim como Jó, nos ensine a permanecer firme mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus. E viver de fé, na fé, com fé, para a fé, é de fato estarmos abandonados de tudo que é efêmero, momentâneo e passageiro, e nos estarmos largados nas mãos, na vontade de Deus. Que Deus nos dê graça, sabedoria e entendimento de estarmos firmes. Tenhamos Jó como exemplo. Busquemos as histórias dos mártires da igreja. Temos eles como exemplos. E sejamos nós também exemplos. Sejamos discípulos e façamos discípulos. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Deus é conosco. No silêncio, Deus é conosco. Ele está conosco em todo tempo, em todo momento. Quer no fogo, quer na água, quer na bonança, quer na privação, quer preso, quer livre, quer rindo, quer chorando, na hora da festa, na hora do luto. Ele é conosco, em todo tempo, em toda hora. Sentindo-nos a presença dele ou não, ele é conosco. Nos firmemos, vamos nos erguer, nos ficar firme, pisar firme, erguer a cabeça, olhar para o alto, pois é do alto que nos virá o socorro, é do alto que nos virá a redenção, e é no alto que o Senhor nos preparou uma morada, para aqueles que permanecerem firmes e fiéis à sua palavra, à sua vontade, ainda que às vezes não venha a ter a devida compreensão. Olhemos para Cristo Jesus, nosso Senhor, e que Ele derrame sobre nós, sobre vossa casa e família, toda a sorte de bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um forte abraço e até o próximo, se assim
o Senhor nos permitir.